Saudações, amigos e irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Bem-vindos à nossa escola dominical. No dia de hoje estaremos dando sequência a uma série de estudos que nós estamos fazendo na nossa escola dominical com o título Uns aos Outros. O material básico é uma revista que nós temos aqui e hoje estaremos explorando a lição número 12, a 12ª lição dessa série. Esta série tem a característica de trazer para a nossa meditação os aspectos práticos da teologia que nós estudamos nas aulas passadas. Então, dentro desta série, nós estamos enfocando os aspectos práticos do cristianismo. É interessante que também é conhecido essa parte prática do cristianismo como ética cristã. Portanto, essa série de lições que nós estamos vendo, elas se enquadram nesse ponto chamado ética cristã. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de podermos livremente estudarmos um pouco da Tua Palavra, ouvirmos um pouco da Tua Palavra através do Teu Espírito. Que esse mesmo Espírito esteja com cada um de nós, abrindo os nossos corações, nossas mentes e, acima de tudo, nossas vidas, para que elas sejam sujeitas a transformações vindos do Teu poder, vindos do Teu Espírito. Lhe rogamos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Na lição de hoje, em particular, nós vamos falar de um tema bastante polêmico, que formalmente o título é Falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. O texto básico que nós teremos na nossa lição se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 19 a 20. São só 2 versículos. É bastante conhecido, mas existem outras passagens parecidas. Vamos lá. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma passagem bastante interessante, porque ela fala literalmente e diretamente do papel fundamental da música neste culto, ou se você preferir, nesse nosso relacionamento com Deus. A música, ela é um dos aspectos únicos do ser humano. Nenhum bicho tem alguma coisa parecida com música. Sim, dependendo dos bichos, existem meios de comunicação entre eles, mas em nenhum deles existe algo parecido com a música. A música, ela é fundamental para o contexto bíblico, o nosso culto ou o nosso relacionamento com Deus. Eu acho interessante que a música, ela é sujeita durante todo esse período que nós temos do cristianismo, 2000 anos de cristianismo, e antes mesmo, no judaísmo e em outras religiões também, a música tem sempre um papel muito importante, por diversas razões. A primeira, provavelmente, é porque é bonita. A música, tipicamente, é algo agradável. E isso é um motivador importante para a utilização da música. Um outro aspecto, que talvez seja um dos aspectos também principais, é que a nossa percepção da música,
é diferente da nossa percepção da palavra falada ou escrita. A música tem um efeito diferente em nós. Por exemplo, é muito comum ter músicas que despertam em nós uma série de sensações e emoções que a gente nem espera. Às vezes, nós lemos um texto e esse mesmo texto, quando numa música, tem um efeito emocional completamente diferente. Um terceiro aspecto, que além do aspecto emocional, além do fator emocional, existe um fator de reconhecimento e de armazenamento da informação musical. Eu quero lembrar que nesses 2000 anos de cristianismo e mais de 1500 anos de judaísmo, a grande maioria das pessoas envolvidas não sabiam ler e escrever. A música era um instrumento, uma ferramenta a mais de memorização e, por que não, de meditação das verdades que Deus tem interesse de passar para nós. E o aspecto musical, ele leva até hoje a vários tipos de comentários e, por que não, várias discussões e até briga. Eu acho interessante que um dos nossos boletins antigos, este boletim aqui, em particular da nossa igreja, é um boletim do domingo, dia 30 de agosto de 2015. O reverendo João Wilson Faustini escreve neste boletim um pequeno artigo chamado A Música e a Apostasia. Eu vou ler alguns trechos só para os irmãos perceberem o que é que nós estamos falando. Há muitas referências dos apóstolos e de Jesus sobre o abandono e a deturpação dos ensinos bíblicos que ocorrerá antes da volta de Jesus Cristo. O amor de muitos esfriará, haverá falso ensino doutrinário, porque as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Serão irreverentes, amantes do prazer e terão alguma aparência de religiosidade, mas sem o seu poder. Na realidade, sabemos que isso já está acontecendo em grande escala no mundo todo. E ele continua dizendo que a reverência tem sido perdida gradativamente. E nós vemos, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 18 e 19, já referências a isso. De acordo com a Bíblia, a adoração de Deus continuará a ser degradada, ao ponto de grande parte da humanidade adorar o inimigo. Prevista no livro de Apocalipse, nos capítulos 13, 14 e 16. Ele fala mais adiante lá, Lutero estimulou incansavelmente a congregação a participar ativamente dos cânticos dos hinos, que eram simples, reverentes e ricos na doutrina bíblica. Eu acho interessante, porque essa ideia da reforma, por exemplo, ela não era nova. Por isso que chama reforma, fazer de novo. O fato de envolver as pessoas nos cânticos sempre foi importante, não só no cristianismo, mas no judaísmo. Mas houve um período, sobretudo na Igreja Católica, que as pessoas não cantavam nada. Era só alguns padres ou corais específicos que cantavam. E que, obviamente, ajudava muita gente, como eu disse, para ajudar na memorização. Mas a comunidade, a congregação não tinha participação ativa.
E foi sobretudo com a reforma que essa participação ativa da membresia, das pessoas que estão prestando o culto, né, foi incluída na liturgia da igreja. Curiosamente, nos dias de hoje, é muito comum encontrar essa mesma disposição de envolver a congregação em cânticos, até mesmo na missa católica. Eles agregaram esse fator mais recentemente, algo que, como eu disse, já fazia parte dos cristãos antigamente e foi trazido de volta há mais ou menos uns 500 anos atrás com a Reforma Protestante. Eu acho interessante a gente considerar algumas perguntas quando nós nos envolvemos no estudo da importância da música na nossa liturgia, no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas que nos cercam. Perguntas como a música na igreja tem falado ao nosso coração? Perguntas como: você acha que os visitantes percebem que há alguma mensagem na música que nós cantamos? Será que as músicas que nós cantamos traz algum tipo de mudança na nossa visão, no nosso comportamento e no nosso coração? Será que nós precisamos mudar a música para adequar para as necessidades que nós temos hoje? Será que a música evangélica da atualidade realmente comunica, inspira, prega? É muito complicado quando nós falamos de música, porque ela envolve duas partes bastante distintas. A palavra de Deus, ela deixa muito claro que nós devemos adorar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos, como a maioria de vocês sabem, ele foi feito para ser cantado. Tanto que numa sinagoga, sempre, quando se lê um salmo, não se lê, se canta um salmo. Existe no culto judaico, até nos dias de hoje, duas figuras importantes na condução do culto. Uma é o rabino, que faz o papel do pregador e do condutor principal da liturgia. O segundo, um cantor. É esse o nome. Inclusive se escreve com K, deve ser para ficar mais chique, mas o nome dele internacionalmente é cantor. E ele conduz a congregação e conduz a liturgia com música cantada. Os Salmos, essencialmente, é um livro de hinos. Só que ela fala de hinos também. Então, hinos deve ser diferente de salmos. Ora, os hinos, ele, essencialmente, do ponto de vista etimológico, quer dizer aquilo que é cantado. Os hinos complementam os salmos. Nós vemos em muitos lugares hinos, como por exemplo, em 2 Crônicas 29 e 30, nós vemos um importante fator de hinos cantados com instrumentos musicais. Também em 1 Crônicas 16, 9, Isaías 12, 2, enfim, existem várias referências, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O hino, ele tem uma estrutura um pouco menos complexa do que o salmo. E, finalmente, nós temos os cânticos. Os cânticos a gente poderia traduzir em uma linguagem de hoje que nós entendemos como os nossos corinhos. A pergunta que fica é: uma vez que é definido que a música faz parte da nossa liturgia, do nosso relacionamento com Deus, como que esta música deveria ser feita? Como essa música deveria ser cantada? Existe algum estilo? Existem algumas palavras?
A Bíblia nos deixa alguns exemplos interessantes dessas músicas. Na realidade, ele não deixa a música em si, mas o texto que acompanhava essa música. Portanto, a primeira observação é que as músicas referidas na palavra de Deus requer que seja acompanhado da palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. Então nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, o famoso músicas em Lucas 1, 46 a 56, a de Maria, de Zacarias em Lucas 1, de 67 a 80. Temos música feita pelos anjos em Lucas 2, 14, por Simeão em Lucas 2, 28, 32. E existem várias outras. O próprio Jesus cantou com seus discípulos. Olha lá, em Marcos 14, 26. Paulo e Silas também cantaram. Veja lá em Atos 16, 25. A gente vemos passagem dos 144 mil israelitas lá em Apocalipse 14, 3. Vemos o cântico de Moisés em Apocalipse 15, de 2 a 4. E vemos vários exemplos também no Novo Testamento, não foram só no Antigo Testamento, como nós mencionamos no início. Eu gostaria de lembrar alguns pontos que são muito importantes quando nós falamos de música. Primeira coisa que nós vimos que a música tem que ter um conteúdo relativo à palavra de Deus. Se é para agradar a Deus, tem que ter a palavra de Deus. É o primeiro ponto. Quanto ao estilo, quanto à forma, a Bíblia não dá uma receita específica determinando métrica, determinando estilo, determinando uma série de componentes que fazem parte da música. Ela fala de instrumentos musicais, sim, certo? Portanto, por exemplo, algumas igrejas, isso é clássico na Igreja Católica Ortodoxa, é proibido ter instrumento musical. Toda a música é apenas cantada com voz humana. É uma característica que a igreja adotou, que a igreja ortodoxa católica adotou, mas que, de certa forma, não é exatamente o que nós vemos na Bíblia. Nós vemos na Bíblia muitas músicas cantadas sem instrumento, mas temos muitas músicas cantadas com instrumento. Portanto, primeiro tem que ter a palavra de Deus. A questão de instrumento ou não nos parece irrelevante. E quanto ao estilo? Quanto à métrica? Que mais poderíamos dizer? O que nós entendemos é que, acima de tudo, a música existe para louvar a Deus. Portanto, tem que ser algo que, no nosso ponto de vista, seja algo agradável para Deus. Por exemplo, eu posso detestar um tipo de música. Você acha que é razoável eu oferecer essa música que eu detesto, eu acho algo horrível, e oferecer essa música para Deus? Parece meio esquisito, vocês não acham? Portanto, existem muitos critérios desta música que não estão explicitamente definidas na palavra de Deus, o que torna o debate da música conveniente para o culto cristão um debate bastante acalorado. Eu gostaria de fazer 7 afirmações sobre a natureza e a função da música na igreja. A primeira é que a música é uma linguagem. O que significa isso? Como toda linguagem, ela tem uma forma específica de expressão. Ela tem um conteúdo semântico que precisa ser aprendido para entendermos. Existem algumas formas de música que são bastante sofisticadas e complicadas.
E que se nós não conhecermos esta linguagem, ela não nos diz nada. A música está muito ligada à cultura e ao conhecimento nosso. A música funciona quase como uma língua estrangeira. Se nós não conhecemos os elementos que formam esta língua e a maneira com que ela é arranjada para criar um significado, nós não vamos entender esta língua. A música, felizmente, ela tem uns elementos mais simples do que a grande maioria das línguas humanas, mas ela também tem a sua linguagem. Segundo ponto, que eu acho bastante importante, é que a música, ela toca as emoções humanas de um modo único. Foi o que nós falamos anteriormente. Eu acho interessante que, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que a música toca muitos seres vivos de uma maneira diferente. Então vocês vão ver gente fazendo experiência da música com a vaquinha para ver se ela dá mais leite, gente fazendo experiência com música com a abelha, gente fazendo experiência com música com cachorro, com tudo quanto é bicharada que vocês vão ver, porque ela tem um efeito diferente, não só nas pessoas, mas também até mesmo em alguns animais. A música está intensamente ligada à memória. É inacreditável que a grande maioria das pessoas, e algumas pessoas, excepcionalmente, isso aí vai para um nível inacreditável, consegue memorizar muito melhor uma mensagem musical do que uma mensagem escrita ou falada. Então, sim, a música tem um componente muito forte de fixação de conceitos, de fixação de informação. A música é uma forma de oração. Por exemplo, eu tenho uma característica muito interessante, que muitas das músicas, muitos dos hinos me tocam de uma maneira especial. Me tocam de uma maneira especial porque eu sinto a presença de Deus naquelas palavras. Eu sinto a presença de Deus na melodia que acompanha essas palavras. E tem um efeito enorme em mim, porque eu sinto a minha insignificância diante de Deus e a misericórdia de Deus para comigo. Tudo isso vindo de uma música. A música nos toca de uma maneira diferente. Ela é considerada uma forma de oração. A música como linguagem é simplesmente um meio e não um fim. Nós precisamos ter cuidado para entendermos que música na nossa liturgia e no nosso relacionamento com Deus não deveria ser considerada um fim em si mesma. Nós não estamos na igreja para ter o propósito final nosso destinado a fazer música. A música não deveria ser algo que nos roubasse do foco daquilo que deveríamos ter como foco na igreja e na nossa vida. Esse é um cuidado que nós devemos ter, porque a música desperta paixões, desperta sentimentos. E se nós não nos cuidarmos, nós podemos ficar muito mais abertos à procura desses sentimentos e dessas emoções do que da finalidade original dessas músicas no nosso relacionamento com Deus, que afinal é a nossa reaproximação com Deus. A música ajuda a ensinar verdades bíblicas ao povo de Deus. Hoje, felizmente, a grande maioria de nós somos alfabetizados e temos acesso à Bíblia, a palavra de Deus. Todavia, a música
continua sendo um instrumento importante para trazer essas palavras, esses conceitos, essas experiências que Deus nos deixa para nossas vidas. Finalmente, o sétimo ponto é que a música dá aos adoradores um meio genuíno de participar ativamente do culto. Sim, a música é um dos instrumentos que nos permite participar do culto. É importante que na Bíblia deixa muito claro que o crente não é convocado por Deus para assistir o culto. Ele é convocado por Deus para participar do culto. É muito diferente. Nós não vemos a igreja como um grande show, onde nós queremos ver uma coisa bonita, uma coisa que nos agrade. Não é essa ideia. O culto existe na igreja para que juntos adoremos a Deus. Finalmente, eu gostaria de deixar com os irmãos que a Bíblia não determina nenhum estilo específico de música, mas deveríamos considerar aqueles pontos que nós vimos anteriormente, que todos eles incluem mensagem, podem ou não incluir instrumentos musicais e deveriam ser parte da nossa adoração a Deus, sem fugir do foco, que a música seria apenas um meio para darmos esta adoração, para ofertarmos essa adoração a Deus. É correto afirmar que a boa música, ou música de qualidade, ela não é definida apenas por sua qualidade artística, mas por atender também esses requisitos que nós levantamos. Finalmente, eu gostaria de deixar uma afirmação de Tony Gray, que assim diz: se você sair da igreja com sua fé mais forte, sua esperança mais acesa, seu amor mais profundo, sua compaixão mais ampla, seu coração mais puro e sua vontade mais firme na vontade de Deus, então você realmente está cultuando a Deus. Que a música seja esse instrumento para nós, para melhorarmos nosso culto com Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de podermos meditarmos sobre a Tua Palavra, de podermos dedicarmos parte de nosso tempo para entendermos um pouquinho mais da Tua vontade para cada um de nós. Que, de maneira particular, lhe agradecemos a oportunidade, o privilégio que temos de poder te adorar por ser o nosso Deus, de poder te adorar com música. Que as nossas músicas lhe sejam agradáveis, Senhor, que as nossas músicas sejam uma expressão de nosso coração, uma expressão genuína de adoração a Ti e que lhe seja aceitável. Que Teu Espírito revista as nossas ações, revista as nossas músicas, para que ela não só faça bem para os nossos corações e seja algo agradável, mas, acima de tudo, que essas músicas lhe sejam aceitáveis. Lhe rogamos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.